Agora eu vou falar do famosíssimo Aristóteles. Viveu entre 384 e 322 a.C. O que Aristóteles falava sobre a astronomia? A astronomia para Aristóteles é uma das ciências mais importantes. A Terra é esférica. Já vimos o porquê. Os gregos diziam que a Terra era esférica. Era esférica porque o círculo, né, a esfera, é o formato, é a forma geométrica mais perfeita, é a expressão máxima de Deus, da perfeição divina que os gregos podiam encontrar no universo. Ele era adepto do geocentrismo. Eu vou falar um pouquinho mais do geocentrismo e o porquê o geocentrismo durou tanto até Copérnico. Eu vou falar sobre Copérnico no próximo vídeo. Aristóteles era adepto ao geocentrismo e ele dizia, né, que os planetas e todos os objetos celestes estavam orbitando a Terra dentro de um éter. O éter é o elemento em que todos os corpos celestes se movimentam. A teoria do éter, ou éter luminífero, ele foi apenas derrubada no final do século, vejam bem, essa teoria do éter foi derrubada no final do século XIX. Isso mesmo. Um pouquinho antes da relatividade especial, da relatividade geral, ou seja, a teoria do éter luminífero, que na época dos gregos era apenas éter, que era um elemento que não se podia ver, não se podia interagir, mas ele existe. Eu vou falar sobre esse experimento que desbancou a teoria do éter mais para frente, quando eu já passar a astronomia moderna, já tiver falado sobre Newton lá pelo 5º, 6º vídeo. Ok? Combinado? E a sua concepção de universo, né, a concepção de Aristóteles, durou por 18 séculos. Ela teve um respaldo muito grande de um outro filósofo grego que eu vou falar daqui a pouco, que é o Ptolomeu. Eu vou colocar esse slide aí sobre Aristóteles, deve já estar aí na tela. Acompanhe um pouquinho. Outro filósofo grego importante foi o Heráclides do Ponto. O que Heráclides dizia sobre astronomia? Ele dizia que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, a Terra tem um movimento próprio, não apenas está estática, ela tem um movimento em torno do seu próprio eixo. E o movimento aparente das estrelas. Para os antigos, é por isso que... deixa eu começar novamente. Os antigos, eles acreditavam que as estrelas eram fixas, elas estavam paradas e o que se movimentava era o nosso universo aqui, o nosso sistema solar com a Terra estática no meio. Segundo Heráclides, a Terra não era estática, ela estava girando em torno do próprio eixo. Caiu uma folha aqui. E é por isso que se chama firmamento, quando se olha para o céu noturno. O firmamento, ou seja, as estrelas e tudo mais que vemos dão a impressão de estarem parados, mas eles não estão sempre em movimento. E a rotação da Terra e o heliocentrismo foram rejeitados por Heráclides do Ponto. Vou voltar rapidamente aqui para falar sobre os triângulos, né? Falando aqui dos movimentos aparentes e do firmamento, como para os antigos a impressão que dava é que as estrelas estavam paradas. Eles utilizavam a geometria para fazer o cálculo das distâncias. Foi assim que foi calculado, apenas com uma moeda. Eu vou colocar uma foto de uma imagenzinha aí para vocês verem como foi feito essa trigonometria que calculou a distância entre a Terra e a Lua. E a trigonometria ela foi usada para medir diversas distâncias, inclusive das estrelas. Nós usamos a trigonometria para medir essa distância que temos aqui do nosso planeta para as outras estrelas. E como que é medido? É chamado de paralaxe. Os antigos utilizavam a trigonometria para medir as distâncias entre os objetos, inclusive a Terra e a Lua. E a trigonometria ela também é usada para medir a distância entre estrelas muito distantes. Os antigos eles utilizavam a trigonometria para medir as distâncias
distâncias dos objetos. A trigonometria foi utilizada, inclusive, por astrônomos modernos para poder medir as distâncias do planeta Terra às estrelas. E como que era feito isso? Através da paralaxe. Eu vou colocar um conceito e uma imagem do que é a paralaxe aí na tela. Eu vou ler aqui com vocês. Paralaxe é o deslocamento aparente na direção do objeto observado, devido à mudança de posição do observador. A paralaxe é medida através com movimentos. Ai, caramba! A paralaxe ela é medida com aqui é da Terra, quando a Terra estiver em diferentes posições em relação ao objeto que está sendo observado. Eu vou colocar essa imagem, que é do livro muito bom de Astronomia e Física, da Maria Saraiva do Kepler de Souza. Todos os meus vídeos eu vou colocar as referências bibliográficas aqui na descrição. Tem muita coisa lá que eu já estudei e que recomendo que vocês leiam. Não são coisas muito difíceis, da graduação. Tem coisas lá um pouquinho complicadas, mas vale a pena ler. E quem tiver interesse pode ver aí na descrição, que sempre vai ter um material de apoio, principalmente bibliográfico. Eu sempre vou deixar aqui na descrição bibliografias, vou deixar sempre recomendação de livros, dos livros que eu já li, tanto para o mestrado quanto algumas para a graduação de física, que eu ainda estou terminando. Se tudo der certo, eu termino daqui a alguns anos. E esse conceito de paralaxe, eu vou tentar encontrar uma animação que explique bem aqui o que é essa paralaxe, mas pela imagem já dá para entender. E os antigos utilizavam a trigonometria para medir as distâncias entre os objetos. Inclusive, Aristarco de Samos, vou colocar o slide dele aí, ele que propôs, na Grécia Antiga, o heliocentrismo. Ele calculou a distância entre a Terra, a Lua e o Sol utilizando a trigonometria. Vocês podem ver o quão importante essa área da matemática, a trigonometria, é para os estudos de astronomia. A trigonometria e a paralaxe não é mais usada não é usada para medir as distâncias de objetos muito, muito distantes. Eu vou falar sobre a medição de objetos distantes no universo num vídeo bem mais lá para frente, quase próximo ao Einstein. A minha série de vídeos ela vai até Edwin Hubble. Aristarco de Samos dizia que o Sol é muito maior do que a Terra. Eis a causa do heliocentrismo. Eu falei um pouquinho agora de Aristarco de Samos, que propôs o heliocentrismo. Ele vai aparecer novamente aqui nos vídeos quando eu for falar de Copérnico. Copérnico baseou o seu modelo heliocêntrico em Aristarco de Samos. É muito interessante essa conversa que Copérnico teve com um astrônomo e um cientista filósofo tão antigo quanto Aristarco de Samos. E por falar em cálculos utilizando a geometria, Eratóstenes calculou o raio da Terra. Vocês imaginam, naquela época, 276 a 197 anos antes de Cristo, que Eratóstenes habitou a Terra, ele calculou a circunferência da Terra com impressionante precisão. O que ele fez? Eu vou colocar uma imagenzinha, vou explicar um pouco. Ele pediu para um dos seus trabalhadores percorrer essa distância que vocês estão vendo aí. É claro que está em proporção, entre uma cidade e a outra, fez a medição das distâncias e percebeu que em determinado ponto não existia sombra causada pelo Sol, e no outro ponto, no mesmo horário, existia sombra. Isso só poderia indicar uma coisa, que a Terra é esférica. E a partir dessa distância percorrida pelo trabalhador de Eratóstenes, ele pôde calcular o raio da Terra. E sabemos atualmente que o raio é de 40.070
40.075 quilômetros. Eratóstenes chegou à impressionante marca de 40 mil quilômetros, utilizando uma unidade de medida da época chamada estádios, que um estádio equivale a 5 quilômetros. Qualquer dúvida sobre esse experimento, eu vou colocar o vídeo do grandioso Carl Sagan aqui embaixo. Ele explica um pouquinho melhor sobre como Eratóstenes calculou a distância, ou melhor, calculou o raio terrestre. Agora eu vou falar do Cláudio Ptolomeus, ou Cláudios Ptolomeus. Ele escreveu o Almagesto. Vocês vão perceber que muitos nomes possuem essa carga árabe, vamos dizer assim. Almagesto, algoritmo. Tem muitas dessas, eu vou lembrar mais alguns exemplos e vou colocar aí embaixo na descrição. Mas esses nomes, eles possuem um grande significado, né? Além de cultural, eles demonstram o quão a ciência não possui barreiras. Ptolomeu escreveu o Almagesto, que significa o grande livro. Nele ele defende matematicamente, vejam só que impressionante, ele defende matematicamente o modelo geocêntrico. O Cláudio Ptolomeus, ele embasou o sistema geocêntrico até Copérnico. A partir de Copérnico é que começaram a mudar o pensamento sobre o geocentrismo. É muito tempo, são quase 16, 17 séculos de dominação do pensamento geocêntrico. Ele explicou o movimento retrógrado dos planetas através dos epiciclos. Sobre esses movimentos retrógrados eu vou falar mais para frente quando eu comentar a respeito de Kepler, porque Kepler teve uma grande importância no entendimento dos movimentos retrógrados aparentes dos planetas. Eu vou tentar colocar umas animações de como era o universo para Cláudio Ptolomeu e o que são esses epiciclos que ele tanto fala e o que ele tanto defende no seu livro Almagesto, que foi a base do pensamento geocêntrico por, como eu disse, 17, 16 séculos, até começar a se mover ali, a se movimentar um novo pensamento sobre o movimento dos planetas com Copérnico e mais para frente com Kepler. Vou colocar aqui a primeira imagenzinha que eu vou colocar sobre os epiciclos deferente e pontequante. O pontequante é um ponto matemático que Ptolomeu utilizou para explicar as diferentes velocidades que os planetas têm em determinadas épocas do ano. Eu vou falar também sobre isso em Kepler. Vocês vão ver a importância que Kepler teve para a astronomia. Por isso que eu vou concentrar algumas coisas em Kepler, porque ali dá para fazer um paralelo entre como era pensado e como Kepler modificou, como Kepler compreendeu novamente esses movimentos dos planetas e assim deu origem à astronomia moderna. Essa imagenzinha demonstra aí o epiciclo, o deferente e o pontequante, que esse ponto equante, ele é o ponto matemático de Ptolomeu, que explica essa diferença nas velocidades dos planetas nas diferentes épocas do ano. Agora, só para finalizar sobre astronomia grega, vou falar sobre Gémenos de Rhodes. Ele foi um pensador grego. Ele deu a definição de física e astronomia. Ele dizia o que sobre a física? Que a física trata da essência do céu e das estrelas, da força, qualidade, geração e destruição. Enquanto a astronomia, como eu disse lá no começo do primeiro vídeo, fala sobre a grandeza, formas e distâncias. O céu é um verdadeiro cosmos. Cosmos é a antítese de caos, que caos é o caos mesmo, a bagunça, e o cosmos é a ordem. É por isso que esses pensadores gregos, que sintetizaram diversos pensamentos de outras civilizações sobre ciências, principalmente sobre astronomia, que é o foco aqui dos vídeos, foram tão importantes para o pensamento humano, inclusive hoje. Para eu poder estudar sobre a origem da astronomia moderna, eu tive que estudar esses pensadores antigos. Não tinha como você falar sobre o que é moderno se você não entender como era o pensamento antigo. Bom, acho que hoje ficamos por aqui nesse vídeo sobre astronomia antiga, sobre a Grécia antiga e como que os pensadores gregos viam
nessa ciência belíssima que é a astronomia. No próximo vídeo eu vou dar um salto gigantesco no tempo e vamos direto para Copérnico. Vou falar como Copérnico começou a mudar o pensamento científico em relação ao geocentrismo e foi começar a colocar, né, no meio das discussões o heliocentrismo de fato, o heliocentrismo como uma forma, o heliocentrismo como uma teoria válida de ser estudada e levada a sério. Até a próxima e obrigado.